Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma pergunta, mas em uma declaração de amor apaixonado e uma definição explosiva da segurança que temos em nosso Deus, registrada no Salmo 18, em seus versículos 1 a 3. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Que arsenal de segurança, que declaração de dependência vitoriosa, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é uma reflexão teológica distante, é o grito de guerra de uma alma resgatada, um poema de amor forjado no fogo da aflição. Davi, após ser liberto das mãos de todos os seus inimigos, especialmente de Saul, não começa com um pedido, mas com uma explosão de afeto. Eu te amarei, ó Senhor. Sua primeira resposta à salvação é o amor, e esse amor não é abstrato. Ele é a resposta direta a quem Deus se provou ser para ele em sua jornada. O que se segue é uma cascata de 8 metáforas poderosas, um verdadeiro arsenal divino, onde cada termo descreve uma faceta diferente do cuidado protetor e do poder salvífico de Deus. A genialidade espiritual de Davi está em personalizar cada uma dessas fortalezas. Ele não diz, o Senhor é um rochedo, mas o meu rochedo. Esta é a chave. Deus é o nosso rochedo, a fundação inabalável quando o chão de nossas vidas treme com a instabilidade. Ele é o nosso lugar forte, a fortaleza impenetrável quando estamos sitiados pelas pressões da vida, pelas exigências esmagadoras ou pelas circunstâncias adversas. Ele é o nosso libertador, o agente ativo que nos arranca das garras da opressão, seja ela um pecado, um vício, um relacionamento tóxico ou um cativeiro emocional. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, a fonte da nossa força interior, em quem podemos confiar sem reservas. Ele é o nosso escudo, a proteção pessoal e móvel que se interpõe entre nós e os dardos inflamados do inimigo, as acusações, as mentiras, as palavras de desânimo. Ele é a força da minha salvação, literalmente o chifre da minha salvação, um símbolo de poder ofensivo e vitória decisiva, a força que não apenas nos defende, mas que derrota nossos adversários. E, finalmente, Ele é o nosso alto refúgio, a torre de vigia que nos eleva acima do caos da batalha, nos dando segurança, perspectiva e uma posição inalcançável para o inimigo. Portanto, viver a verdade deste salmo é aprender a habitar nestas fortalezas divinas. É um chamado para uma reorientação radical de onde buscamos segurança. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de enfrentar inimigos, sejam eles espirituais, emocionais ou circunstanciais, mas nos garante acesso irrestrito a este arsenal de defesa e ataque. Não lutamos para que Deus se torne nosso rochedo, nós lutamos a partir do rochedo, que é Cristo. Ser um vencedor em Cristo é saber que, não importa qual inimigo se levante, temos uma fortaleza específica e perfeitamente adequada para a batalha.
Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de construir nossas próprias defesas, mas de nossa disposição de correr para os braços daquele que é a nossa defesa. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, o medo da exposição pela segurança do refúgio e a autodefesa exaustiva pela confiança no nosso escudo divino. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se vulnerável, exposto, sitiado. Talvez os inimigos do medo, da dúvida, da tentação, da escassez ou da oposição estejam acampados à sua porta. Talvez você tenha tentado ser seu próprio rochedo, seu próprio refúgio, e descobriu-se frágil e penetrável. Talvez a voz da derrota esteja sussurrando que você não tem defesa. Hoje, esta oração será um ato deliberado de nos apropriarmos de nossa herança. Será um momento de nos abrigarmos pela fé em cada uma destas facetas do caráter de Deus, que ela seja um bálsamo para sua alma vulnerável, um capacete da salvação para sua mente atacada e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, encontre seu lugar seguro em Deus e junte-se a mim nesta jornada de oração, invocando o nome do Senhor para sermos livres dos nossos inimigos. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te amamos nesta manhã. Nós te amamos, ó Senhor, fortaleza nossa. Antes de qualquer súplica, nosso coração explode em adoração e afeto por ti. Tu és o nosso rochedo, nosso lugar forte, nosso libertador. Tu és o nosso Deus, nossa fortaleza, nosso escudo, a força da nossa salvação e nosso alto refúgio. Nós te exaltamos não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és para nós. Tu és a personificação da segurança, o arquiteto da nossa proteção, a fonte da nossa vitória. Reconhecemos a tua soberania absoluta sobre cada inimigo, cada desafio, cada poder que se levanta contra nós. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que tu nos sustentas e nos proteges dentro da tua fortaleza de amor. Te louvamos porque a nossa segurança não está em nossas defesas, mas em teu caráter. Te exaltamos porque tua fidelidade é um muro de fogo ao nosso redor. Cada novo dia é uma nova oportunidade de corrermos para ti e nos encontrarmos seguros. Tuas misericórdias são a prova de que nossas falhas passadas em confiar em ti não diminuem a tua prontidão em nos defender. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de soldados acuados e prestes a serem derrotados, mas com uma mentalidade de guerreiros que habitam em uma fortaleza inexpugnável. Obrigado, Pai, porque nossa paz não vem da ausência de guerra, mas da certeza da tua proteção na guerra. Tu és o Deus cuja defesa é perfeita, presente e poderosa. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de teu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso rochedo da salvação, a fortaleza encarnada, o libertador que quebrou as cadeias do pecado e da morte. Ele é o nosso escudo da fé, a força da nossa salvação manifesta, o alto refúgio em quem estamos escondidos. É através dele que temos acesso a este arsenal divino. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o teu poder defensivo e ofensivo é maior do que todo o poder do inferno. Confiamos que, por estarmos em Cristo, estamos seguros em teu lugar forte. O mesmo Espírito que o ressuscitou e o exaltou acima de todo principado e potestade habita em nós hoje, nos capacitando a invocar o teu nome e a vivermos livres de nossos inimigos. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo acesso que temos à tua proteção
pela identidade que temos como teus filhos vitoriosos e pelo poder que está disponível para nós. Cremos que neste dia andaremos em ousadia e segurança, abrigados em Ti. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para um mundo amedrontado de que o nosso Deus é uma torre forte para a qual corre o justo e está seguro. Pai, Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, o Teu poder protetor e a Tua santidade que nos oferece refúgio. Diante do esplendor do Teu ser e do convite claro para encontrarmos em Ti nosso esconderijo, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a autoproteção, o medo e a construção de nossas próprias e frágeis fortalezas. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de buscar segurança em outros lugares. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que fizemos do dinheiro nosso rochedo, do nosso status nosso lugar forte, ou da aprovação de pessoas nosso alto refúgio. Confessamos que passamos mais tempo confiando em nossas próprias estratégias, em nossos planos de contingência e em nossos recursos limitados do que em Ti, nossa fortaleza inabalável. Perdoa-nos por abraçarmos a ansiedade, por nos sentirmos vulneráveis e por permitirmos que o medo da derrota e da exposição crie raiz no nosso coração, quando fomos chamados a viver na confiança do guerreiro que tem o Senhor dos Exércitos como escudo. Confessamos o pecado de lutarmos com as nossas próprias forças. Perdoa-nos, Pai, por tentarmos ser nosso próprio escudo diante das críticas, por tentarmos ser nosso próprio libertador diante das tentações e por tentarmos ser nossa própria força diante das fraquezas. Confessamos que demos mais crédito às ameaças dos nossos inimigos do que às Tuas promessas de proteção. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, revelamos que esquecemos quem Tu és para nós. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da independência orgulhosa. Confessamos nosso orgulho, que nos leva a crer que podemos viver a vida em campo aberto, expostos e vulneráveis, sem a necessidade de correr para o Teu abrigo. Tentamos vencer batalhas espirituais com armas carnais. Tentamos suportar pressões esmagadoras com nossa resiliência finita. E tentamos encontrar paz no meio do caos com nossa meditação superficial. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, feridas e a dolorosa percepção de nossa própria fragilidade. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que nossa vitória não está em sermos fortes, mas em nos refugiarmos no forte. Confessamos o pecado de não invocar o Teu nome. O salmista declara que, ao invocar o Teu nome, ficaria livre de seus inimigos. Confessamos que muitas vezes nosso primeiro instinto é reclamar, murmurar, planejar ou desesperar em vez de simplesmente invocar o nome, que está acima de todo nome. Perdoa-nos por nossa falta de oração, que na verdade é uma falta de fé em quem Tu és. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos um arsenal divino à nossa disposição, muitas vezes vivemos como soldados desarmados e apavorados. Temos acesso à torre forte, mas preferimos nos esconder em cabanas de palha. Perdoa-nos por não nos apropriarmos de nossa herança, por não usarmos as armas da nossa milícia e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e segurança. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso libertador, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que venceu todos os inimigos na cruz nos purifique de toda a autossuficiência, de toda a idolatria, de todo o medo e de toda a incredulidade.
Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que, por reflexo, corre para Ti. Renova dentro de nós um espírito de fé e dependência ousada. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber quem é o nosso defensor. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas defesas, mas em Ti, nossa defesa. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive com medo e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos seguros no alto refúgio do Pai. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque nosso protetor é onipotente. Esvazia-nos de todo pensamento de vulnerabilidade e encha-nos com a verdade do Teu Espírito que declara: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa segurança e vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os inimigos de hoje, não com temor, mas com a confiança de quem invoca o nome do Senhor e será salvo. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir que sejas nossa fortaleza, mas para agradecer porque Tu já és, e para pedir a graça de vivermos abrigados em Ti. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que conhecem seu esconderijo. Por isso hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para habitar em Ti. Que o Teu Espírito Santo treine nossa alma a correr instintivamente para Ti ao primeiro sinal de perigo ou medo. Remove de nós a tendência de lutar sozinhos ou de buscar refúgios falsos. Queremos não apenas conhecer este arsenal intelectualmente, mas usá-lo a cada momento. Que o ato de declarar: Tu és meu rochedo, Tu és o meu escudo, seja nossa primeira reação ao acordar, ao receber uma má notícia, ao enfrentar uma tentação, ao nos sentirmos fracos e ao terminar o dia. Que seja nossa morada constante. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque Tu és a nossa fortaleza. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com medo da competição, da crítica ou do fracasso, mas com a segurança de quem está envolto pela Tua proteção. Diante de projetos desafiadores, de prazos apertados, de pessoas difíceis ou de um ambiente hostil, ajuda-nos a nos lembrarmos de que Tu és nosso lugar forte e a agirmos com a coragem que vem dessa segurança. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e confiança, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa estabilidade não vem das circunstâncias, mas do nosso rochedo. Que nossa ousadia seja um testemunho do poder do nosso Deus, que é a força da nossa salvação. Pai amado, firmados na verdade imutável e na declaração de guerra espiritual do Salmo 18, 1-3, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a lutar a partir da vitória que já nos foi garantida, usando o arsenal divino que Tu és. Queremos que esta identidade de guerreiros seguros se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos em quem nos refugiamos. Oramos, em primeiro lugar,
para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação, ao fazermos de Ti nosso lugar forte e nosso libertador. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado não é uma questão de nossa própria força de vontade, mas um ato de nos refugiarmos em Ti no momento do ataque. Declaramos e nos apropriamos da verdade libertadora de Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A vitória não está em enfrentar a tentação face a face em nossa própria força, mas em virar as costas para ela e correr para a torre forte do Teu nome. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes tentamos argumentar com a tentação, negociar com ela, testar nossos limites em vez de simplesmente fugir para Ti. Perdoa-nos por nossa arrogância e por nossa demora em buscar refúgio. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um alarme espiritual. Como a Tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 2:11, não ignoramos os seus ardis, diz Satanás. Senhor, queremos ser sábios e reconhecer o ataque do inimigo. Quando a tentação vier hoje, seja o inimigo da impureza, atacando nossa mente com imagens e pensamentos, seja o inimigo da ira, tentando nos sitiar com amargura e ressentimento, seja o inimigo da mentira, nos oferecendo uma saída fácil, mas desonrosa, seja o inimigo da cobiça, nos fazendo desejar o que é do outro, ou o inimigo da incredulidade, tentando minar nossa confiança em Ti. Em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja correr para Ti, nosso alto refúgio, e clamar: Senhor, liberta-me. Dá-nos a força sobrenatural que vem de Ti, nossa fortaleza, para usarmos o Teu poder como nosso escudo. Capacita-nos a praticar o que a Tua palavra nos instrui em Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a nossa fé está firmada em Ti, nosso rochedo. Ajuda-nos a levantar o escudo da Tua identidade contra cada dardo de tentação. Pai, sabemos que os inimigos virão, mas nos agarramos à promessa de que, se invocarmos o Teu nome, seremos livres deles. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada tentação é um chamado para nos aprofundarmos em nossa dependência de Ti. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre áreas de fraqueza, não para nossa vanglória, mas para o louvor do Teu poder libertador. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na batalha. Declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Declaramos que ao primeiro sinal de ataque, correremos para nossa torre forte. Hoje escolheremos a segurança, a obediência e a liberdade que pertencem aos filhos de Deus, que conhecem a sua fortaleza. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos, ao sermos um rochedo de estabilidade para os outros. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada de forma mais intensa na atmosfera de nossos lares. Quando o mundo ao redor é instável, nossos lares devem ser um lugar de segurança. Pedimos que, por estarmos firmados em Ti, nosso rochedo, possamos ser uma fonte de estabilidade, paz e segurança para aqueles que amamos. Ajuda-nos a sermos um lugar forte para o nosso cônjuge, filhos e amigos, não por nossa própria força, mas porque estamos conectados a Ti. Nós não podemos ser a fonte da segurança, mas podemos apontar para a fonte. Ajuda-nos, Pai, a refletir Teu caráter de libertador. Que a verdade de Gálatas 5:1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, se manifeste em nossos relacionamentos. Libertos por Ti, ajuda-nos a não escravizar os outros com nossas expectativas, nosso controle ou nossa manipulação. Capacita-nos a ser um escudo para os vulneráveis em nossa família, defendendo-os, encorajando-os e protegendo-os.
que o amor que demonstramos seja um reflexo do teu amor protetor. Especificamente oramos pela vitória em nossos casamentos, que sejamos um para o outro um refúgio seguro em meio às tempestades da vida, oferecendo um porto seguro de aceitação e apoio. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos, que eles encontrem em nós um exemplo de alguém que confia em Deus como seu rochedo e que aprendam a correr para ti em suas próprias batalhas. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos com amigos que estão sofrendo, que sejamos para eles um lembrete vivo de que existe uma fortaleza, um libertador, um Deus que é um refúgio bem presente na angústia. Que a tua proteção se manifeste em relacionamentos que edificam, protegem e fortalecem. Onde houver um inimigo de discórdia ou medo, que sejamos aqueles que trazem a segurança da tua presença. Declaramos em nome de Jesus que nossos lares estão construídos sobre o rochedo que é Cristo. Declaramos que o medo e a instabilidade não têm lugar dentro de nossos muros porque estamos abrigados em ti. Declaramos que somos vencedores sobre toda dinâmica relacional que gera insegurança, porque a nossa segurança está no Senhor. Hoje escolheremos ser agentes de estabilidade, paz e proteção em cada interação. Oramos em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções, ao fazermos de ti nosso alto refúgio. Pai, sabemos que a mente é o principal campo de batalha espiritual. É ali que os inimigos do medo, da ansiedade, da depressão e do desespero lançam seus ataques mais ferozes. É ali que o inimigo tenta nos convencer de que estamos presos no vale, cercados e sem saída. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a permanecer no campo de batalha em nossos próprios termos. Nós corremos para ti, nosso alto refúgio. Nós não somos vítimas passivas de nossos pensamentos e emoções. Nós temos a arma mais poderosa, a capacidade de nos elevarmos acima do caos, encontrando abrigo em ti, como nos garante a tua palavra em Salmo 61, verso 2 e 3. Desde o fim da terra, clamam a ti, quando o meu coração está desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tu tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Nesta manhã, pela fé, nós clamamos, leva-nos para a rocha mais alta. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais que o inimigo construiu, a fortaleza do estou sobrecarregado e não há saída, a fortaleza do sou fraco e vou ser derrotado, a fortaleza da ansiedade paralisante. Em nome de Jesus, declaramos que estas muralhas de mentiras perdem sua força quando vistas da perspectiva do nosso alto refúgio. Nós tomamos a decisão de levar cativo todo pensamento de derrota. Quando um pensamento de medo surgir, nós o levaremos cativo à verdade do nosso escudo. Quando um pensamento de desespero surgir, nós o levaremos cativo à verdade do nosso libertador. Quando um sentimento de fraqueza nos invadir, nós o levaremos cativo à verdade de que tu és a força da nossa salvação. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a praticar essa subida ao alto refúgio. Ajuda-nos em meio ao caos do dia a fazer pausas para nos conectarmos contigo e ganharmos a tua perspectiva. Declaramos que temos a mente de Cristo que está assentado nos lugares celestiais. Ajuda-nos a viver a partir dessa realidade e que possamos experimentar a promessa de Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que nossa mente, habitando em ti, seja um lugar de descanso, confiança inabaláveis, mesmo que a batalha se enfureça ao nosso redor. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pela ansiedade ou pelo medo, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem de estarmos abrigados em ti. Declaramos que nossas mentes são renovadas pela tua palavra e que nossos sentimentos se alinham à tua verdade. Hoje, escolheremos ver nossas batalhas da perspectiva do nosso alto refúgio, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia, não como alvos desindefesos, mas como guerreiros vitoriosos que conhecem a sua fortaleza.
Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sobre a proteção do nosso escudo e dentro dos muros do nosso lugar forte. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas estamos apenas começando a viver dentro da fortaleza que é o nosso Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual das metáforas de Deus no Salmo 18 você mais precisa hoje. Você precisa que Ele seja seu rochedo, seu libertador, seu escudo, seu alto refúgio. Declare isso pela fé. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está enfrentando um inimigo específico, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, invocar o nome do Senhor uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da segurança de nossa fortaleza divina. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo vulnerável e precisa ser lembrado do arsenal de proteção que temos em Deus. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso libertador, o amor de Deus Pai, nosso rochedo e lugar forte, e a comunhão do Espírito Santo, que nos cela dentro deste alto refúgio, sejam com todos vocês. Que o Senhor seja o seu escudo contra todo ataque, que Ele seja a força da sua salvação em toda fraqueza, que Ele te guarde de todo o mal e te livre de todos os teus inimigos, que o Senhor seja a tua fortaleza e que ao invocar o nome dEle, você encontre liberdade, paz e vitória, e que você caminhe neste dia na segurança e na ousadia que só aqueles que são protegidos por Deus podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém.